precisa ser ouvida, é ela que precisa ser honrada. Então Miqueias vai deixar bem claro: vocês estão vivendo numa vida próspera, vocês estão espoliando os pobres, vocês, entre aspas, estão guardando a lei de Deus. E os ricos do tempo de Miqueias falavam assim: eu não vejo a hora de passar o sábado, que eu quero pensar como eu vou tirar mais dinheiro do pobre. Eu vou vender o refúgio do trigo por um peso menor, por um preço maior, tudo porque o pobre tem necessidade. Tomara que passe logo o sábado. Não podia nem existir essas coisas. Como pessoas, pastor, que vem para o culto e fala: poxa, 2 horas, poxa, aqui eu podia estar vendo o Barcelona jogar. Mas quando ele estava no mundo, na prostituição, ele passava a noite toda na gandaia, voltava sem dinheiro e voltava feliz. Sabe porque muitas das vezes o nosso coração está no mundo, está como a geração de Miqueias. Então Miqueias vai deixar bem claro: o mal tem um autor, e esse autor é Deus. E a Bíblia diz que ele vai sair do seu lugar e ele vai trazer o mal, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá a andar sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como águas que se precipitam no abismo. Isso é uma linguagem teofânica para você entender que montes aqui são elite, são os grandes, são os políticos, são os príncipes, são aqueles, os grandes empresários, são os grandes artistas, são aqueles que estão em evidência. E Deus diz que quando ele descer, tudo será nivelado. É uma figura de linguagem, pastor, para você entender. Deus vai trazer a Síria. E eles não sabem, eles estão na Mesopotâmia, mas Deus vai agitar eles lá e vai trazer um exército violento, um exército terrível, um exército que não fala bem a língua de Israel, mas eles vão entender o que eles vão fazer pela violência. E é o que acontece, porque alguns males afetam o mundo, como a pandemia, e tantos males, porque o homem se esquece de Deus, o homem se apega aos seus lucros, o homem se apega aos seus ídolos, às suas falsas religiões. A religião no tempo de Miqueias exercia a sua religiosidade porque gostava, eles levavam sacrifício a Deus da melhor carne, mas o coração estava longe de Deus, longe. Então, pastor, muita gente vem para a igreja, ouve a palavra, eu vejo mesmo na internet o camarada botar um fone de ouvido, está ouvindo o jogo, e aqui ele está assim: amém, Jesus, amém. O fone de ouvido ligado lá no jogo do Brasil. As mulheres, algumas ficam assim: será que está acontecendo no último capítulo da novela? Vou ter que entrar na plataforma da emissora para poder assistir. É o que disse Jesus: onde tiver o coração do homem, está o seu tesouro. Se o coração do homem está em coisas terrenas, ele vem para o culto pensando em coisas terrenas. Quer te dar um conselho? Vá assistir seu jogo. Você não ama Deus. Miqueias, ele fala para essas pessoas, e ele fala que o mal vem de Deus. Deus é o autor do mal, só que aqui não é o pecado, não é o mal moral, é o mau juízo. E ele alertou em Deuteronômio 28: se tiver obediência, será abençoado. Não vai obedecer, vou trazer uma nação de longe e vai trazer juízo, e são os assírios que estão vindo. E essa profecia não demorou a se cumprir. Então olha só, a Bíblia diz que o Senhor é o autor do mal. Versículo 6 diz assim: por isso farei de Samaria, olha só Deus falando, farei, isso no futuro, um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar suas pedras no vale, e descobrirei seus fundamentos. É como se falasse: eu vou derrubar esses prédios, esse prédio aqui, vocês vão ver as colunas e as ferragens de fora. É Deus dizendo: todo amontoado de riquezas que vocês têm, de prestígio que vocês têm, de grandeza que vocês têm, vai para o chão, e sou eu que estou trazendo a destruição. Pastor, se tem uma coisa que a Bíblia mostra sobre a vida do ímpio, é que Deus criou ele com um propósito. Um deles é para o dia do mal, ou seja, para a condenação. Mas o dia do mal também, trazendo para essa profecia, é trazer o mal, ou seja, trazer o juízo de Deus. E ele traz. Muitos crentes brincam com Deus, muitos hoje estão com AIDS, porque viveram na prostituição. Muitos hoje estão aí machucados, feridos. Alguns perderam até membros do seu corpo. Eu estava lembrando hoje de um obreiro que eu vi Deus usar grandemente, e ele não tinha as duas pernas. E quando eu conversava com ele, por que ele não tinha as duas pernas? Eu falei: porque eu brinquei com Deus.
Deus me deixou nas mãos do diabo alguns dias, e ele cortou minhas 2 pernas. Eu me embriaguei, e eu caí numa linha de trem, e quando eu acordei, eu estava no hospital, sem minhas 2 pernas, porque o trem passou em cima delas. E agradece a Deus que o diabo vai te colocar como pescoço, para despedaçar você. Gente, não brinca com Deus não. Anda com Deus, que é o dia que Deus se tornar seu inimigo, ele não vai usar vara, ele vai usar espada. E ele sabe muito bem o que ele está falando e o que ele está fazendo. Versículo 12: porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Agora a coisa vai sair de Samaria, que é o foco, é de lá que vem o pecado. O que está acontecendo em Samaria? O rei Peca está governando, o mesmo rei insurreto que tomou pela força o rei. Deus disse que ia destruir a casa de Jeroboão, mas Deus não botou coroa na cabeça dele. É como se alguém toma o ministério do pastor e fala: agora eu sou pastor, sem Deus ter dado cajado para ele. Então o que acontece? Em Samaria tem um governo ilegítimo, que tem em Samaria a oposição ao reino de Deus. E outra coisa, pastor, seguindo o caminho de Jeroboão, adoravam a Deus pela idolatria, e Yahvé aqui é visto não pela arca da aliança, mas pelos 2 bezerros de ouro. Então é por isso que Deus diz: não é o pecado de Israel, a própria capital Samaria, região montanhosa, que no tempo do rei Onri foi fundada, cidade senhorial, como se você falasse assim: os pecados do Brasil não estão em Brasília? Só para você entender o que é. Então lá tinha sanguinolência, tinha morte, idolatria. Deus era honrado pela heresia. Você gostaria, pastor, de ser honrado por uma coisa que o Senhor não é?